Olá, queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de gramática para concursos públicos. No bloco anterior, eu comentei com vocês acerca dos aspectos de acentuação gráfica, as regras gerais. Vamos relembrar do que falamos. Falamos que toda proparoxítona é acentuada. Falamos sobre a acentuação das oxítonas, que só são acentuadas aquelas que são terminadas em A, E, O, em, lembrando que isso pode ser seguido ou não de S, e também falamos acerca da regra das paroxítonas. E eu te expliquei com bastante detalhe, com bastante cuidado, aquilo que nós temos acerca das paroxítonas, sobretudo as paroxítonas terminadas em ditongo. Diante disso, vamos avançar um pouquinho mais sobre o conteúdo de acentuação gráfica. Veja comigo a tela, por gentileza. Olha só o que nós temos aqui, ó. Acentuação gráfica, regras especiais. Quais são as regras especiais que nós temos? A primeira delas, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Quando nós falamos em monossílabo, estamos falando de uma palavra que possui uma única sílaba. Ok? Uma única sílaba. E essa sílaba é tônica, ok? Até porque existem na língua portuguesa monossílabos que são átonos. Por exemplo, uma preposição como a preposição de é um monossílabo átono. Quando eu pego os pronomes oblíquos átonos da língua portuguesa, me, te, nos, vos, eles também são considerados monossílabos átonos. Estamos falando dos monossílabos tônicos. Acentuam-se os monossílabos tônicos apenas os que são terminados em A, E e O. Por exemplo, chá, fé e só. Note que são palavras dotadas de uma única sílaba e essa sílaba é a tônica, ok? Terminado em A, E e O. Coloco aqui embaixo para você observação. E uma observação importantíssima acerca dos monossílabos tônicos. Não confundir com a regra das oxítonas, ok? Não confundir com a regra das oxítonas. No bloco anterior, nós falávamos acerca da regra das oxítonas, que são acentuadas as que são terminadas em A, E, O, em. Só que é muito comum em provas que o examinador sugira uma confusão entre oxítonas e monossílabos, e isso costuma perturbar um pouco os candidatos. Por exemplo, o examinador questiona se estão na mesma regra, por exemplo, palavras como pé e patê. São a mesma regra? Não, porque quando eu falo da palavra pé, eu sei que ela se enquadra na regra dos monossílabos. Ao passo que patê encaixa-se na regra das oxítonas, ok? Além disso, quando falamos da regra dos monossílabos, só são acentuados os que são terminados em A, E, O. Já a das oxítonas são acentuadas as terminadas em A, E, O, em. Então eu tenho uma terminação a mais. Aí talvez você se questione, professor, mas e no caso do monossílabo tem? Guarde para mim que eu já vou comentar para você sobre ele, tudo bem? Veja comigo, por favor, a tela mais uma vez e vamos falar sobre outra regra especial de acentuação gráfica. Acentuam-se os ditongos abertos el, ei e oi. Primeiro ponto, por que são chamados de ditongos abertos? Foneticamente, na língua portuguesa, não existem apenas 5 vogais, mas 7 vogais. Que vogais são essas? A, E e I, O e O, U. Veja para mim que o E, ele possui duas pronúncias. E aberta, E fechada. O aberta, O fechada. Quando eu falo de ditongos abertos, é o ditongo EL, é o ditongo EI, é o ditongo OI, é a pronúncia aberta. E não a pronúncia eu, ei, oi. Por isso que é uma pronúncia aberta, fechada. São os ditongos abertos, mas apenas quando esses ditongos abertos estiverem em posição oxítona. Essa aqui é uma atualização
do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Note comigo os exemplos. Chapéu, ditongo aberto el, em posição oxítona. Pastéis, ditongo aberto ei, em posição oxítona. Corrói, ditongo aberto oi, em posição oxítona. Onde o novo acordo ortográfico fez alterações. Por exemplo, na palavra ideia. Ao separar ideia, nós temos ideia. Ao separar boia, nós temos boi. Note para mim que em ambas eu tenho o ditongo aberto ei e oi. Só que o ditongo aberto nessas duas palavras, tanto em ideia bem como em boia, está em posição paroxítona. E aí eu peço que você se lembre da regra de número 3. A regra de número 3, a regra das paroxítonas, dizia que nós não acentuamos as paroxítonas terminadas em a, e, o, em. A palavra ideia é uma paroxítona terminada em a. A palavra boia é uma paroxítona terminada em a. Ou seja, se considerarmos aquilo que diz a regra de número 3, vista no bloco anterior, nós sabemos que ideia e boia não possuem acento. Ela possuía em função dessa regra dos ditongos abertos. Só que agora o novo acordo limitou a regra dos ditongos abertos apenas a quando o ditongo está na posição oxítona, ok? Chamo sua atenção para duas palavras. Céu, réu. Ambas possuem acento? Possuem, tanto o céu bem como o réu. Elias, essas palavras céu e réu, elas possuem quantas sílabas? Uma única sílaba. Ou seja, são monossílabos da língua portuguesa. Mas céu e réu estão na regra dos monossílabos tônicos? Não. Até porque a regra dos monossílabos tônicos fala apenas dos monossílabos terminados em a, e e o. Céu e réu encontram-se na regra dos ditongos abertos. Professor, então quer dizer que monossílabo é oxítona? Eu vou te contar uma coisa, isso é uma polêmica gramatical. Existem gramáticos que dizem que sim, outros gramáticos que dizem que não. Só que a minha recomendação é a seguinte, você está aqui estudando não para entender os problemas metafísicos da língua portuguesa, mas para passar em um concurso público. Então, guarde uma coisa, céu e réu não estão na regra dos monossílabos, apesar de serem monossílabos. Possuem acentuação justificada pela regra dos ditongos abertos, porque não está em posição paroxítona, está em posição final da palavra, ok? Então céu e réu são monossílabos acentuados pela regra dos ditongos abertos, ok? Vamos mais adiante, portanto, e vamos olhar mais uma regra especial de acentuação. Olha só, acentuam-se as vogais I e U quando forem a segunda vogal de um hiato. Olha só os exemplos. Saúde e país. Se eu faço a separação silábica desses vocábulos, eu tenho o seguinte. Sa, U, D. Se eu separo o país, país. O que eu tenho ali? Duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome desse fenômeno, hiato, ok? Veja comigo, por favor. Eu já tenho, então, o hiato. Eu acentuo as vogais I ou U quando elas forem a segunda vogal de um hiato. Note isso bem aqui, ó. A segunda vogal de um hiato. Porque, veja só, em saúde eu tenho a formação de um hiato, certo? Certo. Mas veja comigo, duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome disso, hiato, ok? A segunda vogal desse hiato é a vogal U, então ela é acentuada. Em país, duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome disso, hiato. A segunda vogal desse hiato é a vogal I, então ela deve ser acentuada, ok? Então veja para mim que é assim que funciona a regra do hiato. Preciso fazer alguns comentários extremamente pertinentes acerca dessa configuração, uma vez que muitas pessoas confundem a regra do hiato com outras regras. Note comigo o seguinte, quando olhamos a palavra saúde, veja que, se eu for considerar o critério tonicidade, saúde é uma palavra paroxítona. E por que ela é paroxítona? Porque a penúltima sílaba é a tônica. Quando olhamos a palavra país, país é uma palavra oxítona. Oxítona por quê? Porque a última sílaba é a tônica. Agora, a regra de acentuação não é a das paroxítonas, a regra de acentuação não é a das oxítonas. Até porque, se eu fosse aplicar a regra das paroxítonas em saúde, saúde seria uma paroxítona terminada em E.
e paroxítonas terminadas em E não são acentuadas. Se fôssemos aplicar a regra das oxítonas ao vocábulo país, eu notaria o seguinte, que em país seria uma oxítona terminada em I, e oxítona terminada em I não é acentuada, ok? Então veja que há uma regra especial para justificar o acento de saúde e país. Quero chamar sua atenção para os seguintes detalhes. Elias, uma palavra como sabíamos. Por que em sabíamos o acento não é o da regra do hiato? Note comigo. Fazemos a separação silábica da palavra sabíamos. Sa-bi-a-mos. É claro que aqui nessa palavra reside um hiato. Por quê? Duas vogais juntas que na separação silábica se separaram. O nome deste fenômeno é hiato. Só que note comigo o seguinte, que em sabíamos, a vogal I é a primeira vogal do hiato e não a segunda. E eu falei para você que eu só acentuo as vogais I e U no hiato quando forem a segunda vogal de um hiato. Então em sabíamos, aplica-se a regra dos hiatos tônicos? Não. Sabíamos é uma palavra acentuada por ser paroxítona, antepenúltima sílaba tônica, ok? Aproveito para comparar também a palavra judiciário. Judiciário. Se fazemos a separação silábica do vocábulo judiciário, o resultado é esse aqui, ó. Eu sei que você vai ter certeza de que nessa palavra reside um hiato, porque eu tenho duas vogais juntas que na separação silábica se separam, o nome disso é hiato. A segunda vogal do hiato é acentuada, só que, queridos, é a vogal A, e eu só acentuo na regra dos hiatos tônicos a vogal I ou a vogal U. Então, judiciário não possui acentuação justificada na regra dos hiatos, ok? A justificativa da acentuação da palavra judiciário é porque é uma paroxítona terminada em ditongo. É uma palavra paroxítona porque a penúltima sílaba é a tônica, terminada em ditongo. Agora veja comigo uma palavra, por exemplo, como prejuízo. Uma palavra como baú. Uma palavra como raí. Olha a situação, que diferença. Quando eu separo silabicamente a palavra prejuízo, prejuízo, duas vogais juntas que na separação silábica se separam, o nome disso é hiato. A segunda vogal do hiato é a vogal I, regra do hiato. Baú, cuidado, não vai pensar que baú, céu, monossílabos. Não, céu, monossílabo. Pé, monossílabo. Baú, dissílabo. Baú. Raí, raí. Duas vogais juntas que na separação silábica se separaram, o nome disso é hiato. A segunda vogal do hiato é a vogal U. Duas vogais juntas que na separação silábica se separaram, o nome disso é hiato. A segunda vogal é a vogal I. Agora sim, você tem regra do hiato. Do hiato. E por que, Elias, que você está dando tanta atenção à regra do hiato? Eu vou te falar que no último curso que gravei, que foi feito em 2016, a quantidade de perguntas que eu respondi acerca dessas palavras aqui e acerca da regra do hiato foram infinitas. Muitas, mas muitas mesmo, perguntas foram feitas acerca desses tópicos. Então por isso que eu estou te colocando aqui com muita atenção, que é justamente para você não ter mais essa dúvida. Eu agora fiz o seguinte, eu observei quais foram as dúvidas mais frequentes e, a partir disso, claro, moldei o novo curso a fim de que as suas dúvidas sejam dirimidas de maneira mais fácil e mais simples, ok? Aproveito também o ensejo, já fiz lá na aula 00, se você não assistiu à primeira aula do curso sobre a explicação do funcionamento do curso e a ementa do curso, eu peço por gentileza que você volte e assista, porque isso é fundamental para a boa execução do curso. Quero fazer mais um acréscimo.
Sempre, antes de fazer a pergunta, tente assistir a aula toda. Por quê? Ao longo da aula, vá anotando suas dúvidas, vá anotando. No final da aula, aí sim você faz a pergunta. Por quê? Muitas pessoas estão perguntando na aula 4 a dúvida que está respondida na aula 5. Então, aproveite o seu curso. Por exemplo, nós teremos um conjunto de aulas de acentuação gráfica. Assista todo o conjunto de aulas de acentuação gráfica. Caso as dúvidas ainda persistam, enviem as dúvidas, a fim de que elas possam ser esclarecidas. Mas eu respondo muitas perguntas, por exemplo, da aula 3, que estão respondidas na aula 4. Às vezes eu respondo perguntas que estão na aula 3, no final da própria aula 3. Então a pessoa não assistiu a aula toda antes de fazer a pergunta. Vá fazendo as anotações. Lembre-se, você está assistindo as videoaulas e vai parando a aula, vai parando o vídeo, vai anotando suas dúvidas. Se ao final do módulo de acentuação a dúvida persistir, aí você coloca suas perguntas no fórum de dúvidas e eu com certeza irei respondê-las, ok? Veja comigo a tela então mais uma vez. Precisamos falar acerca do novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico, ele também modificou um pouco a regra do hiato. Por exemplo, na palavra feiura. Se eu faço a separação silábica da palavra feiura, o meu resultado é esse aqui, ó. Feiura. A palavra feiura recebeu o acento por quê? Porque eu tenho duas vogais juntas, que na separação silábica se separam. O nome disso é hiato. A segunda vogal do hiato, a vogal U, então ela era acentuada. Só que olha o que o novo acordo fez. Quando eu tiver um hiato, com a vogal I ou a vogal U, antecedido por um ditongo, em posição paroxítona, o acento será retirado. É o caso da palavra feiura. Feiura perdeu o acento por quê? Primeiro, porque a regra diz que quando eu tenho um hiato tônico formado pela vogal I ou vogal U, em posição paroxítona, antecedido por um ditongo, veja que aqui antes eu tenho um ditongo, esse acento deve ser retirado. Mas a gente pode observar isso à luz da regra das paroxítonas, a regra de número 3 do bloco anterior. Porque feiura seria uma paroxítona terminada em A. Então, por isso, retirou-se o acento. Ok? É o caso de feiura. Mas existem palavras que não perderam o acento, mesmo em circunstâncias semelhantes a essa. Por exemplo, a palavra Piauí. Piauí manteve o acento, mas veja como é a separação silábica de Piauí. Pi, au, i. Veja que eu tenho uma separação aqui, ó, de vogais. O nome disso é hiato, beleza? E veja que esse hiato é antecedido por um ditongo. Todavia, a posição aqui não é uma posição paroxítona, mas sim uma posição oxítona, ok? O acento de Piauí foi mantido. Houve alteração, por exemplo, em feiura, baiuca, que são palavras em que o hiato é antecedido por ditongo e está em posição paroxítona. Se estiver em posição oxítona, como é o caso de Piauí, o acento é mantido. Agora eu vou ser muito sincero com você. Neste caso, é só Piauí, tá? Vamos à sequência, por gentileza. Então, regra do hiato totalmente explicada. E precisamos falar mais sobre acentuações especiais. Vamos falar sobre acentos diferenciais, ok? Nós sabemos que na língua portuguesa existem palavras que são diferenciadas pela acentuação gráfica. Alguns desses acentos diferenciais foram retirados. Outros acentos diferenciais foram mantidos. Vamos primeiro falar acerca dos retirados. Quais são os retirados? Para e para. Nós sabíamos que na língua portuguesa, até antes do novo acordo ortográfico, havia para com acento, para sem acento. Qual que era a diferença? Para sem acento, preposição. Para com acento, verbo. Qual que foi a lógica do novo acordo ortográfico? Como são classes gramaticais diferentes, como são classes gramaticais distintas, a própria morfologia se encarrega de diferenciar essas palavras. Portanto, acento retirado. Pelo e pelo. Pelo, preposição por, mais o artigo o. Pelo, substantivo. Classes gramaticais diferentes, acento retirado. Pela e pela. Pela, preposição por, mais o artigo a. Pela do verbo pelar, ok?
classes gramaticais diferentes, o novo acordo entendeu que o acento poderia ser retirado. Pera sem acento e pera com acento. Pera sem acento é uma forma arcaica da língua portuguesa, da preposição per mais o artigo a, ok? Forma arcaica, preposição per que restou em palavras como renda per capita, ok? Só que hoje, contemporaneamente, a preposição per foi substituída pela preposição por, mas eu preciso te lembrar de algo. O novo acordo que alterou a língua portuguesa a partir de 2009, ele foi idealizado, melhor dizendo, ele foi ratificado, ele foi visto em 1990, só que ele é idealizado desde a década de 70, ou seja, ele já tem um tempo de duração e, além disso, ele inclui essas formas arcaicas. Então, aqui eu tinha essa fusão arcaica e pera com acento, que seria o substantivo diz respeito a uma fruta. Acento retirado. Polo e polo. Sem o acento, preposição por mais o artigo o, forma arcaica também. Agora, polo é o substantivo da língua portuguesa. Polo sul, polo norte, polo da pilha, os extremos. Acento também retirado para essas palavras. Agora eu quero dar uma atenção especial aos que foram mantidos, uma vez que esses têm maior chance de aparição em prova de concurso público. Olha só, tem e tem. Veja comigo o seguinte. Tem, originalmente, não possui acento. Por quê? É um monossílabo tônico terminado em em. Ou seja, via de regra, tem não possui acento. Só que como o mesmo verbo é usado na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, é o acento que os diferencia. Note comigo o seguinte. Nos casos de cá, são classes gramaticais diferentes. Aqui, classes gramaticais iguais. Tem e tem, ambos são verbos. Ambos são verbos. Com a seguinte diferença. Sem acento, terceira pessoa do singular. Com acento, terceira pessoa do plural. Ok? O mesmo vale para vem. Vem, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Tudo bem? O que diferencia o acento, então esse acento diferencial foi mantido. Aproveitando, quero falar para você acerca de formas verbais derivadas de ter e vir. Por exemplo, no caso de tem, nós podemos falar de contém, com acento agudo, contém, com acento circunflexo. No caso de vem, nós podemos falar de intervém, com acento agudo, ou então intervém, com acento circunflexo. Ora, Elias, mas por que aqui agora eu tenho uma mudança de acento e não a colocação e retirada do acento? Vamos entender pela lógica. Ora, tem é um monossílabo tônico da língua portuguesa terminado em em. Monossílabos tônicos terminados em em são acentuados? Via de regra, não. Então, ou seja, via de regra ele não recebe o acento. Ele passa a receber só para marcar a terceira pessoa do plural. Já no caso de contém e de intervém, não são monossílabos tônicos. São palavras oxítonas terminadas em em. E segundo a regra de acentuação das oxítonas, quando uma palavra é oxítona terminada em em, ela é acentuada. Ou seja, via de regra, tanto contém bem como intervém já possuem acento. Só que a mesma forma verbal é usada no plural e no singular. Por isso que nesse caso não é o acréscimo do acento que é o diferencial, mas a alternância do acento que é o diferencial. No caso dos verbos monossilábicos, o acréscimo do acento é diferencial. No caso das formas verbais não monossilábicas, a alternância do acento é diferencial. Uma vez que contém com o acento agudo, terceira pessoa do singular, ao passo que contém com acento circunflexo, terceira pessoa do plural. Para intervém com acento agudo, terceira pessoa do singular, ao passo que intervém com acento circunflexo, terceira pessoa do plural. Ok? O traço diferencial agora é a alternância do acento. Ok? Para pode e pôde. Ambos também são verbos, só que agora a diferença não é plural e singular. A diferença é pode é um verbo no presente do indicativo, ao passo que pôde é um verbo no pretérito perfeito do indicativo.
indicativo. Então veja agora que o acréscimo do acento não altera a concordância do verbo, não altera o número do verbo, mas altera o tempo verbal, presente, pretérito. É alterado por meio do acento, pode e pôde. Outro detalhe, note que a pronúncia do verbo também é alterada com esse acento diferencial, coisa que não ocorre aqui. Aqui, a pronúncia, a sonoridade é exatamente a mesma. Já aqui, eu tenho essa mudança, mas há um acento diferencial. E temos, dentro desse aspecto todo, uma exceção, que é o caso de por sem acento, por com acento. Por que falamos de exceção? O acento foi mantido, tá? Só que o por sem acento é uma preposição. Ao passo que o por com acento é um verbo que também pode ser usado como um substantivo, no caso de o pôr do sol. Ou então, ele vai pôr os pratos na mesa. Veja que são classes gramaticais distintas. Se fosse para seguir a lógica do novo acordo ortográfico, nós tínhamos o seguinte: classes gramaticais distintas, acento retirado. Como aqui são classes gramaticais distintas, a rigor o acento deveria ter sido retirado, mas ele foi mantido, então fica sendo a nossa exceção, ok? Então aqui eu tenho os acentos diferenciais, os que foram retirados, os que foram mantidos. Eu sugiro a você o seguinte: conheça ambos, mas dê bastante prioridade aos que foram mantidos, uma vez que a chance de aparição deles em prova é significativamente maior. Ok? Aproveitando ainda, falando sobre os acentos diferenciais, existe uma palavra, vamos falar do acento diferencial, que o uso é facultativo. Um acento diferencial cujo uso é facultativo. Que palavra é essa? É a palavra forma, ok? Forma. O acento circunflexo em forma, ele foi considerado pelo novo acordo ortográfico da língua portuguesa facultativo, ok? Só que detalhe importante, viu? Com acento ou sem o acento, estamos falando da palavra forma, ok? E não da palavra forma. Não queira redigir um texto colocando fulano está em boa forma com acento circunflexo porque o acento é facultativo. Não, isso vale para a palavra forma. Em forma, o acento circunflexo é facultativo. Não vale para forma. Forma é sempre sem acento, ok? Vamos adiante mais um pouquinho e vamos falar sobre outra regra especial que diz respeito aos acentos em vogais redobradas. Em vogais redobradas, todos os acentos foram retirados. Antes do novo acordo ortográfico, vou tinha acento no primeiro O, vem acento no primeiro E, enjoo acento no primeiro O. Só que depois do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, todos esses acentos aqui foram retirados, ok? Eles foram retirados. Chamo a sua atenção para uma palavra: friíssima. Friíssima. O acento de friíssima não foi retirado, ok? Ele não foi retirado. E por que ele não foi retirado em friíssima? Note comigo, se eu faço a separação silábica de friíssima, eu tenho isso aqui, ó. Friíssima, ok? Que quer dizer muito frio, friíssima, ok? Por que o acento não foi retirado? Veja comigo aqui, não foi retirado porque se trata de uma palavra proparoxítona. E segundo a gramática da língua portuguesa, toda proparoxítona é acentuada. Então o acento aqui nesse caso foi mantido sem choro, nem vela, sem reclamações. Então assim ficamos com as regras especiais. Vamos recapitular tudo aquilo que falamos aqui neste bloco. Olha só, primeiro eu falei para você dos monossílabos tônicos, só são acentuados os que são terminados em A, E e O. Ok? Chá, fé e só. Cuidado para não confundir com a regra das oxítonas e eu detalhei ali para você qual é o cuidado que eu quero que você tenha. E lembra que eu falei para você tomar cuidado com o tem? O tem não entra aqui na regra dos monossílabos tônicos, a regra dos acentos diferenciais.
Regra especial 2, acentuações de tongos abertos el, ei e oi quando estiverem em posição oxítona, que é o caso de chapéu, pastéis e corrói, beleza? Novo acordo ortográfico mudou as palavras quando o ditongo aberto está em posição paroxítona, como é o caso de ideia, boia, assembleia, joia, europeia. E eu peço para você tomar cuidado com céu e réu, que apesar de serem palavras monossilábicas, são justificadas pela regra dos ditongos abertos da língua portuguesa. Aproveito para tirar uma dúvida, que aliás não é uma dúvida, é uma curiosidade. O plural de pastel é pastéis, certo? Certo. E o plural de chapéu? Queridos, existe uma diferença. Pastel termina em L. E como termina em L, eu não poderia simplesmente colocar um S colocando pastels. Não. Então, nesse caso, eu preciso fazer uma adaptação. Pastel, pastéis. Agora, chapéu é terminado em U. É uma vogal. Então, para formar o plural, basta colocar um S. O plural de chapéu não é chapéis, e sim chapéus. O mesmo ocorre com degrau. Degrau termina em U e não em L. Por isso que o plural de degrau é degraus e não degrais. Uma curiosidade, ok? Falamos também sobre a regra especial dos hiatos tônicos, e eu falei para você que eu só acentuo os hiatos tônicos quando eles são formados pelas vogais I ou U, e elas estão na posição de segunda vogal de um hiato, como em saúde, país, prejuízo, baú e raí, ok? Falei para você que em sabíamos não se aplica a regra do hiato, em judiciário não se aplica a regra do hiato. Aproveitei para falar para você acerca do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, em que palavras como feiura, em que eu tenho um hiato antecedido por um ditongo em posição paroxítona, perdeu o acento. Caso que foi mantido, exemplo, Piauí, ok? Na sequência, falamos sobre os acentos diferenciais, eu falei para você dos mantidos e dos retirados, pedi que você desse atenção para os mantidos, e ali eu justifiquei por que o acento de tem não é em razão de ser um vocábulo monossílabo, e eu chamei sua atenção também para um vocábulo que é facultativo, que é o caso de forma. Não é forma, é forma, ok? Por exemplo, forma de bolo. Forma de bolo pode ser com acento ou sem acento. E por fim, o caso das vogais redobradas, todos os acentos foram retirados, como vou, vem, enjoo. Chamei sua atenção para um único caso especial, que é o caso de friíssima, que quer dizer muito frio, ok? Em friíssima, o acento foi mantido por se tratar de uma proparoxítona. Dessa forma, portanto, meus queridos, eu encerrei com vocês todas as regras de acentuação gráfica. Todas estão detalhadas, todas estão aqui especificadas. Antes de entrar nos exercícios, eu ainda quero tratar com vocês algumas propriedades especiais de acentuação gráfica. Só que eu vou fazer isso só no próximo bloco. Um abraço e até daqui a pouco.